Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha. Estamos aí para nós um vídeo da nossa reflexão diária. Todos os dias, às 11 horas da manhã, nós temos a nossa reflexão diária, tanto no Instagram como no nosso canal do YouTube. Você que está assistindo pelo Instagram, não deixe de seguir no YouTube. E você que está vendo pelo YouTube, não deixe de seguir no Instagram. O nosso tema de hoje é o autor da vida. Deus é o autor de tudo, né? Deus é o criador de tudo. E uma coisa interessante dentro dessa questão de Deus ser o criador de tudo é que Deus nos dá a oportunidade de nós escrevermos a nossa história através das escolhas, que nós fazemos. Ele poderia muito bem, nos privar de escolher, de escrever a nossa história, mas ele nos dá a oportunidade de escrever a nossa história. A pergunta que eu tenho para nós é: como nós temos escrito a nossa história? O Deus que criou o tempo, o Deus que criou tudo, não existia tempo, só a eternidade, mas em um princípio, como diz a Bíblia, Deus criou o tempo, e quando ele criou o tempo, ele criou todas as coisas, materiais, Deus criou. E a pergunta que eu tenho para nós é: como nós temos escrito a nossa história? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo, para escrever a nossa história? Que tipo de história nós estamos escrevendo? Que tipo de história nós estamos escrevendo? Que tipo de história nós estamos escrevendo? Será que é uma história boa? Será que nós temos feito escolhas boas? Será que nós temos feito escolhas em que nós vamos olhar para trás e não vamos se arrepender delas? Será que nós estamos deixando um legado, para as futuras gerações, onde as pessoas vão olhar para nós e ver que nós marcamos a história delas? E aí as pessoas pensam em marcar a história, pensam em apenas grandes feitos, coisas extraordinárias. Não, mas você pode marcar a história das pessoas que você vive, as pessoas que estão à sua volta. O mais importante é isso. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas em marcar a história mundial que esquece que ela tem uma oportunidade, de marcar a história das pessoas, da vida das pessoas que estão à sua volta. Outro ponto interessante dentro desse capítulo desse livro, que é o autor da vida, o autor da vida que nos dá a vida e nos dá a oportunidade de escrever a nossa história. E eu comecei falando sobre essa questão e por que Deus nos dá essa liberdade de escrever a nossa história. Porque Ele nos ama e nós temos essa capacidade de amá-lo ou não. Porque o amor, ele precisa ter a opção de ser rejeitado, porque senão ele não é amor verdadeiro. Nós só temos a opção de amar de verdade, o amor só é verdadeiro quando eu tenho a opção de rejeitá-lo. Porque senão seria apenas uma programação, que Deus teria colocado em nós. Então olha uma coisa interessante. Deus nos deu a oportunidade de escrever a nossa história. E nós podemos escolher escrever essa história com Ele. Você pode, eu posso, nós podemos escolher escrever a nossa história com Deus. Escolher amar a Deus acima de todas as coisas. E pedir que Ele nos ajude a criar a nossa própria história, a escrever a nossa própria história. Então que você possa guardar essa reflexão, que você possa fazer as suas escolhas de maneira correta, que você possa fazer escolhas corretas a fim de que a sua história possa tocar vidas de outras pessoas. Desde já, que Deus continue abençoando você, em nome de Jesus. E não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, o comentário, para que essa mensagem chegue até mais pessoas. Então até o próximo vídeo, até mais.